Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e tenho esse canal no YouTube, para, de alguma maneira, tentar ajudar os irmãos e amigos em Cristo com o conforto, o consolo e a instrução da palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Justos Condenados e Pecadores Salvos. Essa expressão é um tanto contraditória. Como os justos serão condenados e os pecadores serão salvos? Não seria o contrário? Pois é, a Bíblia diz que não, né? Diz que aqueles que se consideram justos não serão aceitos por Deus, serão condenados, né? O homem que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aqueles que se consideram pecadores e que precisam da graça e da misericórdia de Deus, esses sim serão salvos. Esta mensagem está baseada em Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, que nós vamos ler para vocês aqui. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para combater um grupo chamado de judaizantes, pessoas que tinham vindo de outras igrejas ali para a região da Galácia para disseminar ali um evangelho que Paulo diz que é um falso evangelho, um outro evangelho, falso evangelho, que preconizava que além da fé em Cristo, o cristão também precisava praticar as obras da lei de Moisés, não só aqueles princípios que são válidos para qualquer cristão, que são os 10 mandamentos, mas também toda a lei cerimonial que estabelecia práticas legalistas, práticas que eram rituais para que a pessoa pudesse ser aceita por Deus. Há dois tipos de religião. E é isto que Paulo está dizendo aqui nessa passagem, de certa forma, né? Há dois tipos de religião. A religião do fazer e a religião do estar feito. A religião do fazer, ela é baseada na prática de boas obras, de preceitos religiosos, na prática de ritualismo, de legalismo, para que o homem possa ser aceito por Deus. A religião do estar feito é baseada na graça de Deus. O apóstolo
Paulo, ele em outra carta, na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, esta é a religião do está feito, quer dizer, tudo aquilo que era preciso fazer para a nossa salvação já foi feito por Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, é um dom de Deus, é grátis. Como diz na outra carta aos Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, não vem de nenhuma obra que eu possa fazer, não é? Porque já foi feito. E eu não tenho que... Eu não posso, melhor dizendo, né, e não devo me gloriar diante de Deus por aquilo que eu tenho feito, pois, na verdade, tudo de bom e tudo de bem que eu posso praticar já foi criado de antemão por Deus, né, para que eu possa, depois de ser atingido pela graça de Deus, salvo por Jesus Cristo, criado em Cristo Jesus para essas boas obras. Então, Deus já preparou isto para que eu possa praticar. Então, não são as obras que me garantem a salvação, mas é a minha salvação que garante que eu vou praticar boas obras. Esta passagem aqui, nos versículos 15 e 16, diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Então, ela fala de uma coisa que é comum a todo ser humano. O homem, ele se sente lisonjeado, né? E até, vamos dizer assim, se sente obrigado a fazer coisas para Deus, não é? Para que Deus assim o aceite. É como se ele fosse apresentar diante de Deus uma folha corrida e dizer: aqui, Deus, o que eu pratiquei, e agora eu pergunto, posso ser aceito na sua presença por aquilo que tudo aquilo que eu fiz na minha vida? Jesus Cristo contou uma parábola, a parábola do publicano e do fariseu, em que ele, figuradamente, ele apresentava justamente esse tipo de pessoa da religião do fazer, né? E o outro tipo de pessoa da religião do está feito. Então, diz que dois homens, um publicano e um fariseu, subiram no templo para orar. E o fariseu foi lá para a frente, lá perto do altar, para orar da seguinte maneira: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens que são roubadores, injustos e adúlteros. E nem sou como esse publicano aqui, né? Mas eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esta é uma oração que poderia estar na boca da maioria dos frequentadores das igrejas cristãs hoje, né? Pessoas que supõem que serão aceitas por Deus pelo que elas fazem. Mas o outro personagem da história, que é o publicano, Jesus disse que ele estava lá no fundo do templo, num lugar mais humilde, mais simples, e batia no peito, a cabeça baixa,
e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E então Jesus conclui a sua história dizendo que os dois, o fariseu desceu do templo sem que a sua oração fosse aceita por Deus, mas o publicano, quando desceu do templo, a sua oração tinha sido aceita por Deus, porque o que ele foi fazer lá foi simplesmente dizer: eu sou pecador, eu preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. A maior necessidade do homem é ser aceito por Deus. O problema é o que ele faz para ser aceito por Deus. Paulo diz que só há duas maneiras: ou você pratica boas obras, ou você crê em Jesus, né? Porque pelas boas obras ninguém será justificado. A maneira certa é crer em Jesus. Temos crido em Jesus para que fôssemos justificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não é? O homem somente pode ser aceito por Deus por meio da fé em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Não há outra maneira. A outra maneira, que é a religião do fazer, não é aceita por Deus porque, primeiro, a palavra de Deus é clara. Deus declarou muitas vezes na Bíblia que não há nenhum justo, nenhum sequer. No livro de Jó, no versículos 4 do capítulo 25 de Jó, então Jó 24, 5, nós temos a seguinte a pergunta, melhor dizendo: como pode um mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Se a mulher é pecadora, então quem nasce mulher também é pecador. Se o pai é pecador, quem é filho do pai é também pecador. Todo ser humano, infelizmente, foi atingido pelo mal do pecado. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus, como diz o versículo, né? Então, o homem somente pode ser aceito por Deus por meio da fé em Cristo. Não há outra maneira. A passagem que nós citamos agora há pouco, de Efésios 2, 8, 9 e 10, justamente diz: pela graça é que vocês são salvos. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Isso é outra coisa muito interessante que nós temos aqui, né? Que Paulo ele cita aqui uma crítica daqueles judaizantes à doutrina da salvação pela graça. Ele diz assim: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. E lá no versículo 21 ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, a crítica a que me refiro, que os judantes faziam, é que a doutrina da salvação pela graça, a afirmação de que o homem é salvo somente pela graça de Cristo e não pelo que ele pratica, era aquilo que eles chamavam de antinomismo, quer dizer, estimula a pessoa a viver no pecado e andar no pecado. Ele diz na carta aos Romanos, né? Paulo responde também a essa crítica, ele diz, porque aquelas pessoas dizem assim: se é pela graça, então eu vou pecar mais para receber mais graças. E Paulo diz: de modo nenhum, de jeito nenhum, né? Se eu estou anulando, se eu estou dizendo isso, né, eu, na verdade,
estou voltando, né, ao passado. E quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo daquela vida do passado. Né? Ele diz aqui, se eu volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Em outra carta, a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Aquilo é passado. Você agora vive uma nova vida livre do poder do pecado e livre da condenação do pecado. Então, crer que as minhas obras contribuem para a salvação é um insulto à graça de Deus. É um insulto à cruz de Cristo. Eu estou dizendo para Jesus, olha, na verdade, o Senhor morrendo na cruz não foi tudo o que eu precisava. A sua morte na cruz foi inútil, é nula. A graça de Deus é nula. Isso é um insulto à graça de Deus. Porque se Deus, pelo seu amor, e diz João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus decidiu, na sua sabedoria e com base em seu amor, dar o seu Filho para morrer na cruz por mim, e se eu não aceito esse sacrifício, esse dom, então estou insultando a graça de Deus. Estou recusando receber esse grande presente que Deus me dá. E por último, né, podemos dizer que crer em Jesus para ser salvo é morrer e ressuscitar com Ele. Então, é deixar de ser um pecador perdido para ser um pecador transformado pela graça de Deus. O pecador que aceita Jesus, ele não se arvora em sua justiça, ele se baseia na graça de Deus. E quando ele aceita Jesus Cristo, o que acontece simbolicamente com ele, que Paulo diz assim, é que ele assume com Cristo a sua cruz. Ele morre com Cristo, figuradamente, a morte que Cristo, pela qual Cristo passou na cruz, e assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscita para uma nova vida, figuradamente. É o que ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu não mais sou dono de mim mesmo. Cristo é o dono da minha vida. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus foi lá, pagou o preço para me comprar, e agora eu sou propriedade de Jesus. Ele é que vive em mim. E essa vida de Jesus em mim é uma vida transformada. É a vida de alguém que foi liberto do pecado. Morreu para o pecado, ressuscitou para uma vida de boas obras, criado em Cristo Jesus, para ser uma criatura, um ser humano transformado e praticante do bem, praticante das boas obras. Então, como eu disse anteriormente, não são as obras que me garantem a salvação, mas é a salvação que garante que eu vou ser um praticante de boas obras. Salvação não é um prêmio. Salvação não é a coisa que você ganha como se fosse um esportista, vamos dizer assim, um atleta que entra numa corrida
e com seu tremendo esforço, né, fruto de um treinamento rigoroso, chega em primeiro lugar e ganha uma medalha. Salvação não é uma medalha. Salvação é dom de Deus, é grátis. O apóstolo Paulo usou a expressão que está lá em Romanos 6:23, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom já é de graça. Gratuito, então, é uma ênfase que é dada, né, para dizer que realmente é de graça, não é um prêmio que você recebe em Cristo Jesus. A religião do fazer é a religião de praticar coisas para ser aceito por Deus. É a religião do estar feito, é a religião de aceitar Jesus Cristo para ser aceito por Deus. Que Deus nos abençoe.